Olá a todos. Essa é a nossa aula sobre função afim, certo? Então, o objetivo dessa aula é a gente estudar, né, o que seria função afim, os conceitos de função afim, resolver alguns problemas, né, alguns exemplos de função afim, né, utilizar o software GeoGebra, né, para entender o comportamento do gráfico da função afim e algumas propriedades, certo? Então, antes da gente falar propriamente do que é função afim, vamos só relembrar, né, a ideia de função, o conceito de função, né? Você que está assistindo esse vídeo, né, claramente já deve ter já, né, tido contato com conteúdo de conceito de função. Então, vamos relembrar, né, para a gente avançar, certo? Função ela é uma relação entre dois conjuntos, certo? Isso é uma função. Mas só que nem toda relação ele é uma função, mas uma função é uma relação entre dois conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, uma relação de A para B será a função, é função de A e B, se e apenas se para cada elemento x de A existir um único elemento de y em B, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de relação, essa relação a gente diz que é função de A em B. E essa é a notação que a gente usa, né? F, A, seta para B. Vamos pegar aqui um exemplo de algumas funções. Por exemplo, a função definida dos naturais para os naturais, né? Esse conjunto aqui chamado de domínio, né? E esse conjunto aqui, o conjunto de contradomínio, o conjunto de partida e o conjunto de chegada, né? Então, a gente tem uma função aqui definida dos reais para os reais, definida por essa lei de formação, f de x igual a x mais 2, que essa função está fazendo, né, é pegando valores do conjunto do domínio, que é os naturais, e somando com 2, chegando nos naturais também, certo? Então, por exemplo, quando x é igual a 1, pegando um valor nos naturais, quando eu aplico na função, vou calcular f de 1, então f de 1 é 3. Você pegar 1 mais 2, que é 3. Ou seja, essa função, quando eu aplico o 1 nessa função, sai o 3. A gente diz que o 3 é a imagem do 1, ou que o 1 gera a imagem 3. Certo? Análogo para o 2, né? Quando eu pego o 2, aplico na função, que essa função está fazendo, é pegando esse 2 e levando no 4. Né? Pego o 2, somo com 2 e levo no 4. A gente diz que o 4 é a imagem do 2. Certo? Outro tipo de função, essa função é uma função dos reais nos reais, definida pela lei de formação f de x igual a x quadrado mais 3, certo? E daqui a gente tem, quando um x é igual a 1, a gente calcula f de 1 é igual a 1 ao quadrado, mais 3 que é igual a 4. Portanto, o 4 é a imagem do 1 nessa função, certo? Análogo para o 2, né? O f de 2 é 2 ao quadrado mais 3, que é igual a 7. Então, o 7 é a imagem do 2. Se a gente pegar também x igual a menos 3, já que menos 3 é um número real, quando aplica na função, calcula a função no ponto menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 3, e isso é igual a 12. A gente diz que o 12 é a imagem do menos 3, certo? Então, esse conceito inicial, esses dois exemplos, serve só para relembrar, né, o conceito de função, certo? Então, para a gente passar para a função afim, a gente vai começar com um problema, certo? O problema diz que na cidade de Aracas, uma corrida de táxi custa R$ 4 a bandeirada, esse é o valor fixo, né, na corrida de táxi. A bandeirada é aquele valor fixo que, independentemente do quanto quilômetros você vai percorrer, se é um, ou dois, ou três, ou 10, você sempre vai pagar esse valor fixo, que no caso aqui é R$ 4, chamado de abandeirada. Então, você vai nessa cidade, corrida de táxi custa R$ 4 mais R$ 2 por quilômetro rodado, certo? Então, a gente vai ver aí que a função afim tem várias aplicações, né? Por exemplo, cobrança de energia, né? Que algumas empresas utilizam, né? Cobranças de água, né? É, e por aí vai. A função afim tem várias aplicações e uma delas nós estamos vendo agora. Bom, e no problema 1, com essas informações, ele pede que você investigue quanto custa uma corrida de 5 quilômetros. Bom, aí é fácil, né? Porque você tem um valor fixo de R$ 4 e ele vai pagar mais R$ 2 por cada 5 quilômetros, né? Por cada quilômetro. Ou seja, se ele percorreu 5, então ele vai percorrer 2 vezes 5, né? R$ 2 por cada quilômetro, no caso aqui é 5, então 2 vezes 5, mais 4, então ele vai pagar R$ 14
por uma corrida de 5 quilômetros, certo? E o item B, quanto custa uma corrida de 50 quilômetros? Bom, corrida de 50 quilômetros é 2 vezes 50, mais 4, que é igual a 104. E o item C já não é tão fácil, porque ele disse que se uma corrida custou R$ 18, quantos quilômetros foi essa corrida? Bom, para resolver esse problema, né, e a gente vai resolver o item A e o item B de novo, eu vou usar uma tabelazinha aqui, né? O seguinte, quando o quilômetro zero, né, ou seja, quando você ainda não andou nenhum quilômetro, o preço é 2 vezes zero mais 4, que é igual, você começa com 4, 2 vezes zero mais 4, que é igual a 4, né, que é o valor fixo. Você já começa com R$ 4. Quando andar 1 quilômetro, o preço é 2 vezes 1 mais 4, que é igual a 6, certo? Quando for 2 quilômetros, né, o preço é 2 vezes 2 mais 4, que é igual a 8. E por aí vai. Né? Então, se você pegar um quilômetro X qualquer, o preço, né, dessa quantidade é 2x mais 4. Então, aqui a gente conseguiu uma função, preço, né, em função do número de quilômetros percorrido. Né? Px, o preço, a um andar x quilômetros, Px, é igual a 2x mais 4, certo? Com isso, a gente consegue resolver o item A. Né? O preço de uma corrida de 5 km é o P5, que é 2 vezes 5 mais 4, que é igual a 14, que a gente já viu, certo? E o P e o preço, né, para andar uma corrida de 50 km é o P50, o preço de percorrer 50 km, que é 2 vezes 50 mais 4, que é igual a 104. E isso a gente, né, nós já vimos. Agora, o item C, ele perguntou, né, se uma corrida custou R$ 18, quanto quilômetro foi essa corrida? Bom, nós queremos descobrir um valor de x, tal que P de x seja igual a 18, porque o P de x não é o preço. Nessa função não determina o preço. Então, se o preço for 18, eu quero saber o valor de x, tal que esse P de x seja igual a 18. Né? Se o preço for 18, então basta igualar a função preço a 18. Então, Px igual a 18, isto é, mas o preço em função de x, Px é igual a 2x mais 4. Logo, 2x mais 4 é igual a 18. Ou seja, 2x é igual a 14, então x é igual a 7. Certo? Então, uma vez que a gente abordou esse problema, a gente pode definir o que é que vem a ser função afim. Na questão anterior, a gente usou função afim. Função afim é uma função definida nos reais para os reais. O que é que ela faz? Ela pega um valor de x e leva numa f de x igual a ax mais b, onde esse a e esse b são valores reais, tá bom? Esse A, esse coeficiente A, é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular. E a gente vai ver mais na frente porque recebe esse nome, certo? Quando a gente for traçar o gráfico para um GeoGebra, a gente vai ver que de fato faz sentido a gente chamar isso de taxa de variação ou coeficiente angular. E o B é o valor inicial, também chamado de coeficiente linear. A gente também vai ver por que ele recebe esse nome, né? Esse B também, a gente poderia ver que ele é o valor inicial calculando o f de zero, né, o valor inicial. Quem é o f de zero? O f de zero é a v0 mais b. Isso implica que o f de zero é b, né? Ou seja, a gente começa com o valor zero, o valor da função é b. Né? Então, esse é o valor inicial. Bom, então vamos para um problema 2, um segundo problema, outra aplicação da função afim no dia a dia. Ele diz que uma pequena fábrica de canetas tem custo diário fixo de produção de R$ 120, mais R$ 0,20, ou seja, 20 centavos por caneta produzida. Então, essa pequena fábrica tem um valor fixo de R$ 120, mais 20 centavos por cada caneta produzida. Então, daqui a gente já consegue, né, determinar uma função custo, né, onde esse valor fixo é o B e esse 0,20 é o nosso coeficiente angular, nossa taxa de variação. Né? E ele disse que cada caneta é vendida por R$ 1,50, certo? Sendo assim, ele pede para você determinar a lei de associação da quantidade X de caneta e o custo de produção. Isso não é difícil. E o item B, o custo diário de produção de 80 canetas. Uma vez que a gente resolveu o item A, a gente usa o item B. Né? A gente usa o item A para resolver o item B. E a C é a lei de formação do lucro diário. Bom, aqui no item A ele quer o custo. Aqui no item B o lucro. Né? São coisas diferentes, após a venda de X canetas. E no item dele, que é o lucro da empresa com a venda de 1.000 canetas. Beleza. Então, o item A, vamos lá, o custo.
Bom, a questão já diz aqui no início, né, que ele tem um custo fixo diário de R$ 120 na produção, mais 0,20, ou seja, 20 centavos por cada caneta produzida. Ou seja, nós temos o nosso B, que é o valor fixo, e o 0,20 é a nossa taxa de variação. Então, a gente já tem aí a nossa função custo. A função custo é 0,20 vezes x mais 120, né? 120 é o valor fixo, e aqui é o 20, né, centavos, 0,2, é o quanto o custo, né, de produzir cada caneta. Então, o custo aí de produzir X caneta é igual a 0,2x mais 120, certo? E o item B, ele pede o custo de se produzir 80 canetas, ou seja, eu quero 7 de 80, o custo de se produzir 80 canetas. Isso é 0,2 vezes 80 mais 120. Bom, 0,2 vezes 120 é a mesma coisa que 2 sobre 10 vezes 80, né? 2 vezes 80 dá 160, por 10 dá 16. Então, isso é igual a 16 mais 120, então isso é igual a 136, né? Então, isso significa que o custo de produzir 80 canetas é R$ 136, certo? E o item dele pede o lucro, né? Ele pede a função, né, que determina o lucro da venda de X caneta. Bom, vamos lá. E ele diz aqui na questão que cada caneta é vendida por R$ 1,50. Bom, a gente falou dessa informação. Vamos lá. O lucro, ele é a receita menos o custo. O que é a receita? A receita são todos os recibos, né, os recebidos, né, todos os ganhos que você teve ali durante o dia ou durante o mês. No caso aqui, a gente está determinando o lucro diário, então o lucro é durante o dia. Imagina aí que você vende ou conhece alguém que vende picolé na sua região. Aí imagina que essa pessoa vende, cada picolé vale R$ 2. Imagina aí que no final de semana ela vendeu 50 picolés. Aí você pensa assim, então ela teve um lucro de cada picolé, ela é R$ 2, ela vendeu 50 picolés, então o lucro dela foi de R$ 100. Não, isso não é verdade, né? Isso é a receita dela, né? A receita é o recibos, né, que ela obteve. Então, se ela vendeu 50 picolés, cada picolé é R$ 2, isso é o quanto ela apurou ali, a receita. Só que por trás disso tem um custo. O lucro dela não foi de R$ 100, porque lá por trás tem um custo, e ela tem que tirar esse custo desses R$ 100, né? Então, o lucro é isso, é a receita menos o custo. E a receita é todos os ganhos. Bom, nesse caso desse problema 2, a receita, a função que determina a receita R de x, é 1,5x, porque cada caneta foi vendida por R$ 1,50. Cada caneta é vendida por R$ 1,50. Logo, nós temos que o lucro, que é igual a receita menos o custo, vai ficar 1,5x menos o custo, né, que é de 0,20x, mais 120, que a gente já determinou aqui no item A. Logo, o lucro, né, ao vender X caneta é igual a 1,5, distribuindo aqui o sinal, não, vai ficar menos 0,20x, menos 120, certo? Portanto, o lucro, 1,5x menos 0,2 é 1,3, né? Então, o lucro é igual a 1,3x menos 120. Então, a gente determinou aqui uma lei de formação que determina o lucro dessa pequena empresa, né, em função do número de canetas vendidas, certo? Por fim, ele pede o lucro dessa pequena empresa ao vender 1.000 canetas no dia. Ora, eu quero o L de 1.000. O lucro de 1.000 é igual a 1,3. Eu aplico aqui na lei de formação, né? Vai ficar 1,3 vezes 1.000 menos 120. Isso vai dar 1.300 menos 120, que é 1.180, certo? Portanto, o lucro dessa pequena empresa ao vender 1.000 canetas no dia é de R$ 1.180. Bom, agora nós vamos falar sobre o gráfico da função afim, certo? Para a gente começar, a gente vai começar com um exemplo aqui, né? Como é que a gente traça o gráfico de uma função afim e o que é o gráfico de uma função afim. Então, para esse exemplo 1, nós vamos relembrar aquele problema 1, onde a gente encontrou a função f de x igual a 2x mais 4, não foi? Essa foi a função que nós encontramos para determinar o valor de uma corrida de táxi lá na cidade, né? Onde x é a quantidade de quilômetros rodados. Então, nós vamos determinar o gráfico dessa função, f de x igual a 2x mais 4. Então, vamos lá esboçar o gráfico.
Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, aliás, saber, né, é que o gráfico de uma função afim é uma reta, né, e a gente pode provar isso depois, que o gráfico da função afim é uma reta, e a gente vai ver no software que de fato é uma reta, certo? Hum, Portanto, se o gráfico da função afim é uma reta, basta a gente determinar dois pontos, já que por dois pontos passa uma única reta, né? Mas como é que a gente determina esses dois pontos? Bom, é fácil. A gente tem essa função, que determina o gráfico dessa função, f de x igual a 2x mais 4, ou y igual a 2x mais 4. Essas duas notações querem dizer a mesma coisa, tá bom? São coisas equivalentes. Bom, para mim determinar esses dois pontos, eu posso escolher, eu posso aplicar dois pontos. Por exemplo, eu vou escolher x igual a zero. Quando eu aplicar x igual a zero na função, o f de zero é igual a 2 vezes zero mais 4, que dá 4, ou seja, a imagem do zero é 4. Portanto, a imagem do zero é 4, então a gente tem um ponto 0 e 4 aí que pertence ao gráfico dessa função, certo? Outro ponto que eu vou escolher é x igual a 1. Quem é o f de 1? 2 vezes 1 mais 4, isso é 6. Né? Portanto, o 6 é a imagem do 1, ou seja, o ponto 1 e 6 está nesse gráfico. Né? Então, uma vez que a gente tem esses dois pontos, a gente pode vir um gráfico, vou pegar aqui, vamos marcar esses dois pontos, né? São os pontos 0 e 4, 1 e 6. Bom, 0 e 4 é esse ponto aqui, 0 e 4. O outro ponto que está no gráfico é o ponto 1 e 6, certo? É aqui o ponto 1 e 6. E quem é o gráfico? O gráfico é a reta que passa por esses dois pontos. Uma vez que a gente determina os dois pontos, o gráfico fica inteiramente definido pela reta que passa por esses dois pontos. E está aí o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4, certo? Porém, para esse problema, né, problema 1, para aquele problema 1, o domínio da função não é propriamente os reais nos reais, né? O domínio das funções é os reais não nulos. Por quê? Porque não faz sentido a pessoa correr o quilômetros negativo, né? Então, ela pode correr 1,5 km, 1,7, 2,324, por exemplo, pode correr qualquer número real positivo, né? Não nulo, certo? Isto é, a função, na verdade, daquele problema é a função que parte dos reais não nulo para os reais, ou para os reais não nulo também. Tanto faz aqui o contradomínio, definido pela função f de x igual a 2x mais 4. Então, para esse problema, para essa função aqui dos reais nos reais, tudo bem. O gráfico é esse. Mas para o problema lá, que o domínio está restrito a números positivos, então a gente tem que determinar. O gráfico, para aquele caso, seria a função 2x mais 4, mas esses valores de x têm que ser maior do que ou igual a zero. É o que eu vou colocar aqui. Né? Então, está aí, f de x igual a 2x mais 4, onde x tem que ser maior ou igual a zero. E está aí o gráfico para aquele problema, certo? Mas para o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4, se a gente fosse ponderar os reais nos reais, o gráfico seria aquela reta que a gente determinou anteriormente. Mas para o problema, a interpretação gráfica que a gente tem do problema é essa. Né? Como só faz sentido números positivos, correr números positivos, o domínio são todos números, né, não nulos, então esse é o gráfico. Né? Perceba que quando ele anda 1 km, a imagem é 6, quando ele percorre 2, a imagem é 8, e por aí vai. Essa função está aumentando, né? É uma função que a gente vai dizer que é crescente, mas na frente a gente vai ver, né, o que é uma função crescente e quais os critérios, certo? Então, vamos dar uma continuidade aqui, vamos pegar um exemplo 2. Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Por exemplo, eu posso escolher o ponto x igual a zero. Quem é o f de zero? É 0 menos 2, então f de zero é menos 2. Portanto, nós temos o ponto 0 e menos 2 que pertence a esse gráfico, certo? Também posso escolher, por exemplo, um ponto x igual a 3. Quem é o f de 3? É 3 menos 2. Então, f de 3 menos 2 é igual a 1. Então, f de 3 é 1. Ou seja, o ponto 3 e 1 pertence a esse gráfico. 1 é a imagem do 3. Né? Então, uma vez que a gente tem esses dois pontos, a gente consegue determinar o gráfico. Né? Vamos marcar esses dois pontos, ó, 0 e menos 2 e 3 e 1.
certo? Então, eu vou pegar aqui o ponto 0 e -2 está bem aqui, e o ponto 3 e 1 está bem aqui. E quem é a reta? O gráfico é a reta que passa por esses dois pontos, certo? Esse é o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Então, você vai aí, marca os pontos. Você escolhe, né, dois pontos, marca os dois pontos, e aí com a sua caneta e régua você traça aí a reta, né? A reta será o gráfico, certo? Então, continuando aqui, né, tá aqui o gráfico, né, a gente já viu. Vamos determinar agora o gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 1. Mas antes, toda vez que a gente for querer aplicar valores assim, um pode fazer de um jeito ou do outro. Claro que o gráfico não vai mudar. Mas a gente vai fazer um acordo aqui de quais pontos a gente vai utilizar ou quais pontos a gente vai identificar no gráfico para traçar sempre o gráfico. Porque vocês viram que uma hora eu apliquei 0 e 1, outra hora eu apliquei 0 e 3. Então, vamos padronizar isso daqui. E o nosso padrão vai ser sempre encontrar os pontos em que intercepta o eixo y e o eixo x. Né? Quem é o ponto aqui do eixo x? Esse ponto é o zero da função, né? Que a gente vai determinar. Que é o zero da função? É o ponto onde a função zero. Está aqui. Né? Você vê que quando o x vale esse ponto, a função não está nem acima nem abaixo. Né? Ela vale zero, certo? Então, esse é o zero da função. Então, para determinar o gráfico, a partir de agora, a gente sempre vai determinar onde é que ela toca o eixo y e onde é que ela toca o eixo x. Ela toca o eixo y no ponto B, né, no coeficiente linear, coeficiente B, lá no valor fixo. Isso é de fato, a gente já viu, a gente calculou f de zero, né? Quando x é zero, o valor da função vale B. Então, sempre esse número aqui esse ponto é dado, né? E esse daqui é o zero da função. Basta a gente igualar a função a zero para encontrar esse valor. Por exemplo, no problema anterior, quem é o zero da função? Basta você igualar a função a zero. Ou seja, x menos 2 igual a zero, logo x é igual a 2. De fato, né, a gente já viu aqui no gráfico que o zero da função é ponto 2. Beleza, então avançando aqui, como é que a gente vai determinar esses gráficos? Por exemplo, no exemplo 3, o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Primeira coisa que a gente vai fazer, como já falei, é determinar onde é que ele toca o eixo y, certo? E, em segundo lugar, qual é o zero da função, ou seja, onde é que a função toca o eixo y, o eixo x, perdão, né? Onde ele toca o eixo y no ponto 0 e b, né? No caso aqui vai ser 0 e 1, e onde ele toca o eixo x é o zero da função, onde a função zero. Basta igualar a função zero e encontrar esse valor de x, onde ela toca aí o eixo x, certo? Então, vamos lá. Essa função, né, o gráfico dessa função, ele toca no eixo y no ponto 1, ou seja, o gráfico passa aí no ponto 0 e 1, certo? Como a gente já explicou já várias vezes. Por fim, esse ponto, como eu já falei, que toca no eixo y, é dado, né, na função p. Por fim, a gente precisa encontrar o zero da função, que basta igualar a zero, como a gente já falou. Então, a gente vai igualar a função a zero, mas quem é a função? 2x mais 1. Igualando a zero, logo 2x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 sobre 2, certo? Portanto, a gente tem dois pontos aí. Os pontos 0 e 1 é o ponto que toca o eixo y, e o ponto menos 1 sobre 2 e 0, ponto que toca o eixo x, é o zero da função. Então, a gente vem aqui no gráfico, né? Deixa eu pegar um outro aqui. A gente vem aqui no gráfico e determina esses pontos. Né? Quais eram os pontos? Eram os pontos 0 e 1. Vou colocar bem aqui. Vou só dar um zoom aqui, ficar melhor de ver. E o outro ponto é o ponto 0, aliás, 1 meio e 0. Aqui, certo? Então, tá aí os pontos. Deixa eu diminuir. Então, esses são os dois pontos aí que a gente determinou, certo? Os dois pontos aí do gráfico. Então, quem é a reta, que é o gráfico, né? O gráfico é uma reta. Qual reta? A reta que passa por esses dois pontos, como está sendo colocado aqui, certo? Então, determinar o gráfico de uma função afim não é difícil. Basta você determinar onde é que ele toca o eixo y e o zero da função. Sempre a gente
quando for traçar os gráficos, a gente vai dizer onde é que ele toca o eixo Y e o eixo X. Pode escolher outros pontos? Pode. Mas quando a gente escolhe esses dois pontos, a gente tem mais informações sobre a questão, certo? Por isso que a gente sempre vai determinar esses dois pontos na hora de traçar o gráfico. A gente vai determinar o zero da função e o ponto onde ela toca o eixo Y, certo? Então, continuando, então tá aí o gráfico da função. Então, vamos aqui no GeoGebra só discutir algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar a questão anterior, a função anterior. F de x igual a 2x mais 1. Tá aí. O que é que acontece se em vez de 2x fosse só o x? Vamos pegar essa função x mais 1. Veja que o gráfico ele está com essa inclinação. O que é que acontece se em vez de x eu colocar 2x? Veja que a inclinação aumenta, né? Por exemplo, vou pegar uma outra função aqui, uma função g de x, em vez de colocar 2x, eu vou colocar 3x mais 1. Ó, veja que esse gráfico aqui, ó, a inclinação aumenta, certo? Por exemplo, vou colocar aqui uma outra cor, né? Ó, esse gráfico aqui, a inclinação aumenta. Se, em vez de, vou pegar uma função h de x, se em vez de 3x fosse 4x mais 1, veja que a inclinação vai aumentando ainda mais ainda. Então, quanto mais eu aumento o nosso coeficiente, nossa taxa de variação, nosso coeficiente angular, maior a inclinação da reta. Quanto mais a gente aumenta, maior a inclinação da reta. E aí faz sentido a gente chamar esse coeficiente de coeficiente angular, né? Quanto mais a gente aumenta esse coeficiente, maior o ângulo aqui formado, certo? Vou pegar aqui uma outra função. Deixa eu só pegar aqui por exemplo. Vamos pegar aqui uma função genérica, por exemplo. A função afim, né? F de x igual a x mais b, certo? E aí nós temos aqui a função f de x igual a x mais b. Veja que quando eu aumento aqui o a, né? Vou aumentando o a aqui, ó. Quando eu aumento o a inclinação vai aumentando, certo? E o que acontece com o b? Olha, se eu aumentar o b, tem um deslocamento vertical, tá vendo? O b é responsável só por deslocar esse gráfico, né? Quando eu aumento, ele vai subindo, e quando eu vou diminuindo, ele vai descendo, o deslocamento dele, certo? Então, o B é responsável por isso, pelo deslocamento vertical, e o A é responsável pela inclinação da reta. Veja que quanto mais eu aumento, e se for negativo, vamos ver o que, é que acontece. Quando é negativo, quando é zero, quando é negativo, o que, é que acontece? Inclinação, quanto menor valor absoluto, quanto maior o valor absoluto, a gente esquece o sinal e também vai aumentando a inclinação. Mas o que acontece? Esse gráfico passa a cair, né? Que a gente vai chamar de decrescente. Veja que quando é positivo, esse gráfico, a inclinação vai ficando cada vez maior e ele é crescente, né? Está crescendo. Quanto maior o valor de x, maior o valor da função, maior o y, certo? E quando é negativo, de novo, quando mais eu vou diminuindo aqui, não sei, o valor absoluto de A, esquecendo o sinal, o coeficiente angular vai aumentando, né? E quando é negativo, não importa, a função vai caindo, decrescendo. Então, esse valor de A, esse coeficiente angular, ele é responsável tanto pela inclinação da reta, como pelo crescimento e decrescimento da função, que a gente vai ver já já, certo? Então, vamos voltar para cá. Então, o que foi que a gente viu? Então, nós vimos que o coeficiente a taxa de variação, o coeficiente angular, vimos na estante, que ele é responsável pela inclinação da reta, né? Quanto maior o valor absoluto de A, maior a inclinação. E o coeficiente B, ele é o coeficiente linear responsável pelo deslocamento da reta, né? A gente viu aqui, no GeoGebra. Por exemplo, se eu pegar uma função, deixa eu pegar um outro valor aqui, deixa eu apagar isso. Por exemplo, vou pegar a função f de x igual a 2x mesmo mais 1, né?
A gente já viu que o coeficiente linear é responsável pela inclinação e o crescimento ou decrescimento da reta. Vou permanecer com 2x, só que eu vou somar mais 4. Veja aí, ó, que o coeficiente b é responsável, né, pela inclinação, como a gente já mostrou, né? Veja que daqui para cá aumentou 4 unidades, justamente o que a gente, aliás, 3 unidades, justamente o que a gente aumentou lá no b, certo? Então, continuando aqui, o coeficiente A é responsável pela inclinação da reta, e o coeficiente B é responsável pelo deslocamento vertical. E o crescimento e decrescimento? Ele vai depender do sinal do coeficiente angular, da taxa de variação, né? Quando a taxa de variação é positiva, a função a gente viu que ela crescia, e quando era negativa a gente via que decrescia. Mas para isso a gente precisa formalizar, né, as coisas. O que é uma função crescente, né? Isso vocês já viram também. A grosso modo, uma função é crescente quando a gente tem, quando dado x1 menor que x2, tivermos que f de x1 é menor que f de x2. Né? Ou seja, por exemplo, essas duas funções são funções crescentes. Vamos pegar só essa daqui. Essa função aqui, f de x igual a 2x mais 1, é uma função crescente. Porque se você pegar x1 como sendo 1 e x2 um número maior, por exemplo, 4, aliás, 2, por exemplo, só para a gente pegar um exemplo aqui mais simples. Se você pegar 1 e calcular o valor, f de x1 é 3 e o f de x2 é 5. Ou seja, quando você pega x1 menor que x2, o f de x1 é menor do que o f de x2. Isso é a função crescente, certo? Então, isso é a definição de função crescente. Caso contrário, a função é decrescente, né? Se você pegar x1 menor que x2, e se em vez o valor no x1 for menor, e se em vez de ser menor, for maior, o valor de x1 for maior que f de x2, a função será decrescente, né? Então, vamos só formalizar isso. Se A for maior que zero, imagine aí, você pega dois valores, x1 menor que x2. Como A é maior que zero, se eu multiplicar aqui de ambos os lados dessa desigualdade, x1 por A e x2 por A, a desigualdade vai permanecer. Logo, A vezes x1 é menor que A vezes x2. Se eu somar B de ambos os lados, o que é que eu vou ter? A vezes x1 mais B é menor do que A vezes x2 mais B. Mas A vezes x1 mais B é o f de x1. E A vezes x2 mais B é o f de x2. Conclusão, f de x1 é menor do que f de x2. Mas isso é a definição de função crescente. Se a gente partiu de um x1 menor do que x2 e chegamos a f de x1 menor que f de x2, isso é a definição de função decrescente, né? Logo, se o A for maior do que zero, a função afim é crescente. E se o caso contrário, o procedimento é o mesmo, né? A gente só porque como se o A for menor do que zero, quando a gente multiplicar essa desigualdade, x1 menor que x2 por A, como A é menor do que zero, a desigualdade troca, né? Em vez de ficar menor, fica maior. E aí a conclusão que a gente vai chegar no final é que f de x1 é maior do que f de x2. Isso é a definição de função decrescente, né? Logo, se A for menor que zero, a função afim é decrescente, certo? Mas isso a gente já tinha visto lá no gráfico, né? E aqui só foi a formalização para a gente, certo? Mas a gente já tinha, de fato, verificado isso, que quando A é maior que zero, a função é crescente, quando A é menor que zero, a função é decrescente, certo? E também lembrando que esse A é responsável pela inclinação. Quanto maior o A, né, maior a inclinação. Então, vamos finalizar com o problema 3, certo? O problema 3 diz que num estabelecimento que vende quentinhas tem custo diário fixo de R$ 120 mais R$ 3 por quentinha produzida, certo? E ele diz que cada quentinha é vendido por R$ 13, muito parecido com aquele problema das canetas. Sendo assim, determine a lei de associação da quantidade X de quentinha e do custo de produção, CX, o custo de se produzir 30 quentinhas, a lei de formação do lucro diário após a venda de X quentinhas, o lucro do estabelecimento ao vender X quentinhas no sábado, e a menor quantidade de quentinhas que se deve vender para não ter prejuízo. Esse problema a gente vai responder ele, mas também a gente vai interpretar ele graficamente, né? O que é que está acontecendo graficamente, certo? Como eu falei para vocês, o gráfico é extremamente útil para a gente entender alguns problemas. Então, vamos lá. Primeira coisa, o custo, no item aqui a gente vai determinar o custo de produção. Mas a questão já diz aqui no começo, né, na primeira frase,
que ele tem um custo fixo de 120, opa, isso é o B, mais R$ 3 por cada quentinha produzida. Isso é a taxa de variação, é o que está variando. Então, o valor fixo, como eu já falei, é 120, e o 3 é o coeficiente de variação, taxa de variação. Né? Sendo assim, a gente consegue determinar a função custo. Custo em função do número de quentinhas produzidas é igual a 3x mais 120. Isso é o quanto ele custa para produzir x quentinho. Por exemplo, se ele produzir 10 quentinhos, o custo de 10 quentinhos é 3 vezes 10 mais 120, ou seja, R$ 150. E o item B está me interessado aí, né, do custo de se produzir 30 quentinhos, ou seja, o C30. C30 é 3 vezes 30 mais 120. 3 vezes 30, 90, mais 120, 210. Ou seja, o custo de se produzir 30 quentinhas é R$ 210, certo? Então, para produzir aí 30 quentinhas num dia, né, há um custo de R$ 210, certo? Agora vamos fazer o item C, D e E. Né? Eu quero a lei de formação do lucro após a venda de X quentinha. Mas vamos relembrar, o lucro não é diferente da receita, né? O que é o lucro? É a receita menos o custo. A receita são todos os recibos. Só que por trás disso tem um custo que a gente já até determinou essa função, né? 3x mais 120. E cada quentinha, ele diz que é vendido por R$ 3, né? Então, a receita é igual a, em função do número de quentinhas, de número de x quentinha é igual a 13x, né? Então, vamos lá. Cada quentinha é vendida por R$ 3. Né? Então, a receita é igual a 3x. Né? Cada quentinha é R$ 3, né? Então, a receita é igual a 13 vezes a quantidade de quentinhas aí vendidas. E nós já discutimos que o lucro é igual a receita menos o custo. Ou seja, né, o lucro é a receita menos o custo. Mas quem é a receita? 13x. E o custo a gente já determinou lá no item A. É 3x mais 120. Distribuindo o sinal aqui, nós vamos ter que o lucro é igual a 13x menos 3x menos 120. Logo, o lucro, se produzir x quentinha, é 10x menos 120. E no item D, nós queremos calcular o lucro de produzir e vender 50 quentinhas, certo? O lucro, ao vender 50 quentinhas num dia, vai ser o L de 50, que é igual a, basta aplicar aqui na lei de formação, 10 vezes 50 menos 120. 10 vezes 50 dá 500, aqui tem 450, mas dá 500, tá? Tem um erro aqui. 500 menos 120 dá 380, tá? Logo, né, ao vender 550 quentinhas, o estabelecimento tem um lucro aí de R$ 380, certo? E para o item L, quer saber o número mínimo de quentinhas para não ter prejuízo. Vamos lá, se eu não quero ter prejuízo, o meu lucro tem que ser maior ou igual a zero, no mínimo zero. Né? Então, eu quero que o lucro seja maior ou igual a zero. Mas será que é possível ter lucro zero? Né? Não sei, será que o lucro sempre vai ser ou negativo ou maior que zero? Será que é possível ter lucro zero? Vamos ver. Bom, nós queremos uma quantidade x, tal que x é igual a zero. Né? Menor para que eu não tenha prejuízo, o lucro tem que ser pelo menos zero. Né? Porque a partir de zero eu tenho lucro e não mais prejuízo. E eu não quero saber a quantidade mínima para ter lucro, e sim a quantidade mínima para não ter prejuízo. Então, eu vou igualar o lucro, a função do lucro a zero, ver se eu encontro esse valor, né, que determina a quantidade mínima. Então, o lucro é 10x menos 120. Quando você iguala a zero, nós vamos ter 10x, somando aqui 120 de ambos os lados, né, ou o famoso aí, como alguns aprenderam, está negativo, vai positivo. Então, 10x é igual a 120, ou seja, x é 120 dividido por 10, que é igual a 12, né? Ou seja, então o estabelecimento deverá vender, no mínimo, né, pelo menos 12 quentinhas para não ter prejuízo, certo? De fato, né, porque o lucro ao vender 12 quentinhas vai ser 10 vezes 12 menos 120, 120 menos 120 é zero. Aí, a partir dessa daí, ele começa a ter lucro. Por exemplo, quem é o L de 13? Né? 12 tem lucro zero, ou seja, não há prejuízo. A partir daí ele começa a ter lucro, olha. O lucro ao vender 13 quentinha é 10 vezes 13 menos 120. Isso é 10, igual a 10. Certo? Beleza. Então, só para finalizar o nosso videoaula, que já está muito longa, vamos só interpretar esse problema. Certo? Então, a gente tinha, né, para esse problema, a gente tem três funções. A função custo,
de x, que era igual a 3x mais 120, certo? Opa, 3x mais 120, tá aí. Só que eu vou diminuir esse, como são valores grandes, então eu vou diminuir a proporção aqui, sabe? Vou diminuir aqui para ficar direitinho o gráfico. Dá certo. Então, o custo é 3x mais 120, né? Como a gente determinou já lá. A receita é x é igual a 13x, a gente já viu isso, né? Aliás, 13x. E o lucro, em função do número L de x, né? O lucro ao vender x quentinho, era 10x menos 120. Também está aí. Só que, vamos lá. Para esse problema também, o domínio ele é restrito. Restrito ao quê? Aos reais positivos. Na verdade, aos números naturais, né? Por quê? Porque eu não vou fazer 2,5 Então, eu vou dizer aqui que em todas as funções, que os valores são sempre maior ou igual a zero, certo? Todos os valores são maiores, ou igual a zero. Ah, como a gente falou, como eu falei, na verdade aqui o domínio, né, são os naturais, né, e não os reais, mas não tem problema, dá para a gente interpretar aqui também. Por que que o domínio são os naturais? Porque todos os valores que você vai colocar é inteiro, porque você não produz quentinha quebrada, né, irracional, não. Mas dá para a gente interpretar aqui também. Bom, então vamos lá. Nossa interpretação é o seguinte: essa primeira função aqui, lilás, ela é o custo, essa função aqui, laranja, é a receita, e essa função aqui, o lucro. Perceba o seguinte, que quando a gente tem valores, deixa eu só aumentar aqui, que a gente viu que a menor quantidade de quentinhas para não ter prejuízo era 12. De fato, né, é o zero da função, como aparece aqui, ó, certo? Veja que antes do 12 ele tem prejuízo, né? Por exemplo, se ele vender duas quentinhas, ó, duas quentinhas vai ter um prejuízo de R$ 100. De fato, né? Porque o lucro era 10 vezes x menos 120. 10 vezes 2, 20 menos 120 dá menos 100. Então, essa é a interpretação gráfica que a gente tem. Então, aqui a receita, né, e aqui o custo. Veja que chega um momento que a receita ela ultrapassa o custo. De fato, né, porque a receita vai aumentando mais rápida. Porque se a receita não ultrapassasse aqui, se a receita não aumentasse mais rápido do que o custo, ele nunca ia ter lucro, né? E veja que é justamente aqui onde a receita ultrapassa, né, intercepta aqui o custo, que é onde ele vai começar a não ter prejuízo, que vai começar a ter lucro. Então, a partir do momento aqui da intercepção, ele começa a ter lucro, né? A partir do momento em que a receita ultrapassa aqui o custo. De fato, né, já que a receita, que o lucro é a receita menos o custo, a partir desse momento, de fato, o lucro começa a crescer, né? Então, essas são as interpretações que a gente pode tirar para esse problema graficamente, certo? Hum, e é isso, né? Essa é a nossa referência para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Bons estudos aí e até a próxima.